eu quero te ouvir sobre Copom. Como você viu a decisão de redução, então, de 0,5 ponto na taxa? Thalita, assim, ó, foi que nem aquele meme da Dilma. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Todo mundo saiu ganhando, todo mundo saiu perdendo. Campos Neto perdeu, porque teve que reduzir a taxa. Não era a vontade dele reduzir agora em agosto, a intenção dele era fazer isso só a partir de setembro. Mas ganhou porque foi ele que deu o voto de Minerva, que fez separação, fez pontos com o governo, digamos assim, né? Ganha o governo porque conseguiu iniciar o processo de ciclo, mas é muito pouco, né? Não é suficiente e deveria ser numa outra velocidade. O governo tinha alguma expectativa, mesmo sabendo que não alcançaria, de que a Selic poderia ter um corte de 0,75, de avançar esse processo, né? Então, muito dificilmente a gente vai ter um processo. O ideal seria que a taxa tivesse em 9%. Então, daí a gente vê, de meio ponto, nós vamos chegar a isso só em março, abril do ano que vem. Ganha o ministro Fernando Haddad, de novo. As articulações, as movimentações por trás, o diálogo com o Campos Neto, né? O Haddad perde um pouquinho, porque também volta um pouco a pressão do mercado para dizer o seguinte, quem determina... A lógica que o mercado está usando é o seguinte, o governo fez a sua parte, o Banco Central demorou para fazer. Então agora o Banco Central cortou 0,50, quando a expectativa era 0,25. O governo tem que continuar nesse caminho entregando para acelerar a velocidade dos cortes, né? Então volta um pouquinho de pressão do Fernando Haddad, mas esse aí acumulou bastante gordura nesse começo do ano. Então, o que o governo não pode deixar é que essa taxa, esse corte de agora, dê a ideia de que está encerrado o assunto. E tem uma reflexão hoje, eu acho importante a gente fechar com isso, Thalita. No Brasil de Fato de hoje, tem um dado que diz o seguinte, o Brasil está economizando só com esse corte de 0,5 ponto, 21 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? Um programa Minha Casa Minha Vida Inteira foi liberado para o governo brasileiro, saiu da mão dos rentistas, de gente que compra título, né, investimento, compra os títulos de dívida do governo, automaticamente passou para investimento. Por isso que é central a gente diminuir a taxa de juros. Cada 0,5 ponto, cada 1 ponto, são 42 bilhões, isso são dados do Banco Central. Então, é uma decisão importantíssima e isso é fundamental para que a gente tenha aí recursos, né, para poder retomar as políticas de investimento no próximo período.